Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. É o Evangelho de João, capítulo 4, versos de 5 a 42. Jesus e a sede da humanidade. No primeiro ponto do Evangelho de hoje, ao redor do poço. Tudo começa ao redor do poço. Aí Jesus se encontra com uma mulher samaritana para o surgimento dos samaritanos em 722 a.C. Formaram-se a partir da miscigenação de israelitas com 5 povos estrangeiros e seus 5 deuses. O poço recorda muitos fatos do Antigo Testamento, entre eles o poço em que o servo de Abraão encontrou Rebeca, futura esposa de Isaque, o poço onde Jacó se encontrou com Raquel e o lugar onde Moisés se encontrou com as filhas de Jetro, entre elas Séfora, com a qual casou. O poço de Sicar é, pois, o lugar onde a humanidade encontra seu esposo e líder. As personagens acima recordadas se aproximaram do poço à tarde, e quem tinha sede eram os animais. No episódio de Sicar, é Jesus quem tem sede, em pleno meio-dia. O meio-dia recorda no Evangelho de João a hora de Jesus, a sua crucificação, onde ele declara ter sede. Para o povo da Bíblia, o poço é símbolo da lei, das instituições judaicas e da sabedoria. Nesse contexto, Jesus recorda um arranjo social que não satisfaz aos anseios do povo por liberdade e vida. Sentado sobre o poço, Jesus se dá a conhecer como fonte da qual a humanidade inteira bebe. A partir de agora, não se deve mais beber água da lei ou das instituições, porque foram superadas pela fonte de água viva que é Jesus. Uma mulher sem nome se aproxima ao meio-dia para buscar água. Ela não tem nome porque é a própria humanidade que está procurando, no sufoco do calor, algo que sacie de uma vez por todas sua sede. Lembremos as primeiras palavras de Jesus em João 1:38. O que vocês estão procurando? No segundo ponto, quebrando o preconceito racial, Jesus sente o que é próprio de todo ser humano, sede, e pede de beber. Com isso, está começando a quebrar o preconceito racial. Judeus e samaritanos se detestavam mutuamente. Os judeus mais radicais haviam decretado o estado permanente de impureza das mulheres samaritanas. Pedir que essa mulher lhe dê de beber parece ser um ato insano por parte de Jesus. Mas ele está acabando com a pretensa superioridade dos judeus e dos homens sobre as mulheres. Dar água é a mesma coisa que acolher, dar hospedagem. Normalmente os samaritanos negavam água aos judeus. Jesus está com sede, mas quem acaba pedindo água é a mulher, pois ele tem água capaz de saciar para sempre a sede de todos. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está dizendo a você, dá-me de beber, você é que lhe pediria e ele lhe daria água viva. Aquele que beber da água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. Jesus é o presente de Deus, que a humanidade precisa conhecer. Os judeus acreditavam se aproximar de Deus mediante o conhecimento e a prática da lei. Jesus, aquele que revela o Pai, mostra o presente nas relações de fraternidade e gratuidade. A água que Jesus dá é o Espírito, a força que vem de dentro e jorra para a vida eterna. A mulher, humanidade, tem sede dessa água e por isso pede: Senhor, dá-me dessa água
para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir mais aqui para tirar. Isso no verso 15 a gente percebe essa cena aqui. Quebrando o preconceito religioso, a samaritana não tem nome, mas certamente vários nomes lhe foram impostos por ter tido 5 maridos e conviver com o 6º, que não é seu marido, e apesar disso continuar com sede da água que só Jesus, esposo da humanidade, pode dar. Os 5 maridos podem ser tomados simbolicamente 5 divindades, e o 6º seria o próprio Javé, transformado em ídolo, linguagem simbólica de Oséias. Assim, se entra no assunto religioso. Os samaritanos guardavam um Messias, ou seja, aguardavam um Messias chamado Taib, do esperado pelos judeus. Ao preconceito racial era acrescentado o religioso. Jesus acaba com esses preconceitos, mostrando que a época dos tempos chegou ao fim, pois ele é o novo santuário de onde brota o Espírito fiel. Está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. E, de fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Num outro ponto aqui, o anúncio que leva à fé. Os discípulos de Jesus continuam presos à mentalidade judaica que discrimina pela raça, sexo e religião. O verdadeiro discípulo, início da comunidade esposa de Jesus Messias, é a samaritana que, depois de abandonar o balde, anuncia aos habitantes da cidade seu encontro com um homem, levando as pessoas a conhecê-lo. O diálogo com os discípulos mostra que o alimento de Jesus, sua nova lei, é levar a termo a criação do Pai, estabelecendo a harmonia perdida pela autossuficiência humana. Jesus é, ao mesmo tempo, o semeador do projeto do Pai e o trigo a ser semeado. A experiência da mulher conduziu as pessoas a Jesus e fez deste hóspede dos samaritanos. É interessante. Agora, porém, eles não precisam mais do testemunho dela, pois sabem que Jesus é realmente o Salvador do mundo.